Olá novamente. Vamos lá ver se a Niessa agora consegue entrar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na live pelo grupo CEF, que é o Colégio Elisângela de Benguela. É uma instituição privada, ok? E ela tem o objetivo de formar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, ok? E nós na live de hoje vamos estar aqui a falar sobre o segundo passo para o amadurecimento profissional. Estaremos aqui com uma Master Coach, que é a Clélia Soares. Ela já está aqui a entrar, onde nós vamos abordar o segundo passo, que é descobrirmos qual é o nosso talento. Na live passada já estivemos aqui a falar sobre o primeiro passo, que é a essência, ok? E na live de hoje vamos estar aqui a falar sobre o segundo passo, que é como descobrir o nosso talento. A Niessa já está aqui a entrar, já entrou. Vamos só aqui aguardar o convite dela. Lembrando, pessoal, que temos live pelo Colégio Elisângela todo domingo, ok? Das 17 às 18, onde procuramos sempre abordar temas que sejam pertinentes aos nossos jovens, adolescentes, que são o público-alvo do Colégio Elisângela. E também procuramos sempre abordar temas que vão de encontro aos pais encarregados de educação. Nesta fase de pandemia que estamos a viver, é uma forma que nós encontramos de manter contacto constante com o nosso público-alvo e estar sempre de alguma forma a orientar aqueles que nós consideramos filhos, que são os nossos jovens, adolescentes que estudam no Colégio Elisângela, ok? Vamos aqui aguardar então o convite da Clélia. Clélia, manda aí o convite. Ok, ela já mandou, está aqui a entrar. Já aceitei aqui. Vamos lá aguardar a Clélia. Entrei. Olá, tudo bom? Tudo bem contigo, Evandro? Professor Maia. Pessoal, como eu estava a dizer, a Clélia ela está aqui conosco. Eu vou chamar da Niessa porque eu prefiro, tá bom, pessoal? Somos amigos de infância e é bem natural a gente tratar-se por nomes mais afetivos. Bom, ela é Master Coach, trabalha diretamente com jovens, adolescentes e até pais, onde ela faz um trabalho muito bonito. Eu tenho acompanhado algumas das coisas que ela tem feito no Instagram dela, onde ela procura trabalhar com orientação vocacional, orientando os jovens a descobrirem as suas habilidades, desenvolverem os seus talentos e justamente para estarem em condições de entrar no mercado de trabalho. Mas eu prefiro que seja ela a falar, porque ninguém melhor do que ela conhece a si mesmo. Clélia. Oi, Evandro. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aqui conosco. Chamo-me Clélia Soares, mais conhecida por Aniesse. Sou de Benguela. Sou formada em Engenharia Química. Contudo, sou formada também em coaching. Formação em carreira, sou coach vocacional, grafóloga, analista comportamental e é isso. Trabalho com adultos e com jovens também, ajudo-os a encontrarem o seu talento, a sua vocação e, baseado nisso, encontrarem a profissão ideal para si com o seu tipo de inteligência, o seu perfil comportamental, para que, a partir dessa inteligência, né, desse talento, eles encontrarem a profissão que eles vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos. Mas bem-sucedidos em que sentido? É ser bem-sucedido naquela de se divertir enquanto trabalha, de não ver o trabalho como obrigação. É ver o trabalho como uma diversão. Isso mesmo. Oi? Como algo prazeroso. Exatamente. Faz. Exatamente, como algo prazeroso, como algo divertido de se fazer. Senão depois chega aquela fase, né, em que os jovens acabam por ser aqueles adultos problema, né, na vida dos outros. Fica sempre a reclamar do chefe, do trabalho, dos colegas, ou então que fica só ali à frente do computador a jogar cartas. Alguém manda uma instrução, não lhe apetece fazer agora, fazer mais tarde, porque as suas coisas são mais interessantes para fazer, né? Enquanto a criatura está a ser paga para fazer um trabalho, mas ela simplesmente não faz. Porque diz, eu não me vejo aqui. Então, quem se revê aí, criatura? Pessoal, tem
um aviãozinho aqui embaixo. Eu queria que todos vocês pegassem, clicassem naquele aviãozinho e enviassem pelo menos para 10 dos amigos que vocês acham que iriam gostar desse tema. Vamos lá, quero todo mundo a trabalhar. Ajudem então nós a divulgar o trabalho, porque ele é um trabalho que vai de alguma forma orientar, principalmente nessa fase que estamos a viver de pandemia. É uma fase que muitos trabalhos com lives, é justamente porque nós estamos a exteriorizar aquilo que nós fazíamos em sala de aula, em sessões de orientação, e estamos a procurar orientar as pessoas de alguma forma. E é um trabalho grátis. Aproveita então. Envia para todo o pessoal que você conhece, tá bom? Bom, Anessa, quando comecei a live, eu estava justamente a dizer aqui às pessoas que já tinham entrado que temos muitos adultos, e teremos muitos jovens frustrados no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles trabalham e não lhes dá prazer. Por quê? Porque muitos deles até são bem-sucedidos profissionalmente. No entanto, eles não trabalham naquilo que eles têm vocação. E isso acaba por trazer uma certa frustração, não? Isso traz toda a frustração. Por quê? Porque eu escolhi uma profissão primeiro sem critério nenhum. Foi naquela de, não, mas isso é fácil, né? Isso aí, sei lá, não dou em nada, então a primeira coisa que aparecer para mim tá bom. Ou então foi aqueles casos em que os pais diziam, pronto, meu filho, agora estás aí para a universidade, agora vira-te. A criatura fica, não, mas peraí, como assim agora vira-te? Mandaste na minha vida, a minha vida toda mandaste na minha vida, agora que eu preciso de ajuda estás-me a dizer vira-te. Como assim? Pois, E aqueles casos também de escolher sem critério, escolher sem critério novamente, escolher porque o pai disse para escolher, né? Que também acontece. Família de juristas. Então, a criança, quando quiser seguir uma profissão, vai fazer o quê? Vai procurar aí uma que ela vê, né? No seu dia a dia. Então, vai escolher ser jurista também, porque todo mundo é jurista. Ou escolher porque os amigos todos resolveram fazer, então vai escolher também. Isso aconteceu com um amigo meu, que na altura, então, eu saí do colégio. Os amigos queriam fazer pilotagem. Então, ele resolveu que também queria ser piloto. Só que não tinha a mínima vocação para ser piloto. Resultado, depois de 2 anos não acabou a faculdade, resolveu sair, trocou, foi para direito, também não se encontrou em direito, trocou novamente, agora não sei como é que ele está. Mas foi trocando. E o que acontecia depois? É os pais dizerem, eu não sei o que eu faço com esse miúdo, não quer estudar, que vai nada da vida. Tá, mas e tu, pai, qual foi o teu papel no momento em que tu notaste que teu filho não sabia exatamente que profissão ia seguir? Depois tem aqueles casos... Oi? E a bateria? Pronto, tá. Depois também aqueles casos de... Começa uma universidade, né? Acha que é aquilo que vai estar bem, porque sempre teve boas notas em todas as disciplinas. Então escolhe uma porque sempre foi bom. Pois. Exatamente. Vai ali, né? Começa já a fazer o curso, nota que aquilo não é bem a sua praia, não é bem por aqui que eu consigo nadar. Então, vou fazer uma outra. Só que nessa de sair de uma para ir para outra, Evandro, perde-se tempo, perde-se dinheiro e o desgaste psicológico da pessoa. Eu já procurou fazer, fazer aquilo? Como? Não percebi, cortou aqui. O desgaste psicológico chega a ser a pior coisa. Exatamente. E então... Engraçado que eu tive uma colega também que ela estava a fazer medicina e ela era excelente aluna e ela tinha notas muito boas. E ela, quando chegou no 4º ano, que geralmente é o ano em que se faz o estágio já no hospital, e vê lá a área que ela escolheu, cirurgia. Uau. Então, quando ela chegou justamente na fase de estágio, ela começou a ver sangue, começou a ver coisas que só para ter ideia, ela desmaiava. Uau. Ela começou a ter desmaio. E ela, no 4º ano da universidade, desistiu. Já se passaram vários anos. Ela deve ter a mesma idade que eu, na casa dos 30 e poucos. E hoje ela é designer de bolos. Abriu uma, como é que se diz? Pastelaria. Yeah. E bolos. E descobriu a vocação dela. Uau. Porque
É verdade, é só para tu veres a mudança drástica da medicina a cake designer. E justamente temos jovens justamente porque não tiveram esse tipo de orientação vocacional. Verdade. Olha, ainda tem aqueles casos também dos pais que quando o filho não sabe o que escolher, o pai diz, olha, faz aquilo. Porque é a profissão que eu escolhi também, então faz a profissão que eu fiz. E depois quando o filho mata-se, né, para fazer alguma coisa boa, o pai diz, olha, mas também não fizeste mais que a tua obrigação. Então essa foi a profissão que tu escolheste, era só isso que tu tinhas de fazer. Só que olha Pois. só, se calhar nem era então a vocação daquele jovem. Mas esforçou-se tanto para ter, às vezes, até a aprovação do pai. E quando vai fazer alguma coisa para mostrar ao pai, pai, olha, eu fiz uma coisa boa, o pai diz, não fizeste mais que a tua obrigação. Só que para o pai, aquela obrigação para ele, né? Aquela obrigação para o pai é uma coisa leve, porque o pai está acostumado a fazer aquilo. O jovem não, o filho não. Se calhar para Pois. aquilo tem que suar, suor e lágrimas, para ter um 5 sobre 10. Enquanto que para o pai é a 12 sobre 10 até. Pois, pois. E tanto o caso desse jovem quanto o caso da tua amiga são, sim, casos em que não se teve orientação adequada. E agora diz-me uma coisa. Qual, por exemplo, como é que nós fazemos para contornar isso? É através do autoconhecimento, nós sabermos quais são os nossos pontos fortes, justamente para trabalhar nesses pontos fortes? Então, por que que esse processo é um processo, né? Vamos assim dizer. Porque é Sim. constituído de 5 passos. Porque o primeiro é o autoconhecimento. Primeiro eu tenho que me conhecer. Primeiro eu tenho que saber quais são as minhas, quem eu sou, de verdade, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. E se for menor de idade, eu até faço com os pais também. Para quê? Para ver como é que flui a comunicação dentro de casa. Porque muitas vezes o pai exige da criança uma coisa que aquela criança não vai conseguir entregar. Então é bom que o pai esteja já ciente do que o filho é capaz de fazer e o que o filho não é capaz de fazer. E aquele jovem esteja já ciente também do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. E tá tudo bem não conseguir fazer tudo, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou dar um caso bem específico, que é eu e meu marido. O meu marido consegue prestar atenção a detalhes. Por exemplo, a nossa parede aqui atrás é cinzenta. Ele Aham. consegue dar conta de uma falha de tinta branca que tiver aqui atrás e para mim a parede vai continuar cinzenta. Mas para ele não, Tem para olho clínico. ele tem uma faísca ali branca. E tá tudo bem. No início eu cobrava muito, que eu dizia o quê? Pô, meu marido é tão atento, por que não está assim? Não, eu vou ser assim também que meu marido, que acho que assim que é bonito. Só que enquanto eu fazia para ser igual a ele, eu ia perdendo o melhor de mim. Eu não, Pois. eu não presto atenção a detalhes. E eu já me consciencializei disso e para mim tá tudo bem. Eu não me Mas cobro diz-me mais uma por isso. coisa. Mas diz-me uma coisa. Há pessoas que defendem a tese de que nós, em vez de trabalharmos os nossos pontos, eu pelo menos falo por mim, eu defendo a tese que os meus pontos fortes são esses que eu devo trabalhar cada vez mais, justamente para que eu seja o melhor naquilo. Mas há pessoas que defendem a tese que devemos trabalhar os fracos para que a gente seja bom em tudo. Então, Ou o que em... que eu digo aqui? E depois disso eu tive que fazer muitas pesquisas. Uma das pesquisas que eu gosto muito de fazer é um site em inglês, chama-se Inc. E outro é dos livros de produtividade que eu tenho. Um deles, deixa eu ver se está aqui em cima. Não está, mas chama-se Essencialismo. É de Greg McKeown. O que acontece quando eu procuro quando eu procuro ser boa em tudo? Eu vou fazer avanços milimétricos em tudo. Vou avançar, mas vou avançar milimetricamente. Ao passo que, quando eu sei no que é que eu sou boa, eu vou fazer um avanço. Eu estou aqui à procura do livro ainda, mas não está aqui. Chama-se Essencialismo o livro. E quando eu sei o que é que eu sou boa, eu vou exponencializar aquilo. Eu vou focar tanto que aquilo vai expandir. Porque eu estou só voltada para desenvolver aquilo. Percebo. Um exemplo bem prático disso aqui que eu posso dar é quando eu escolhi fazer orientação vocacional. Porque eu não sou só orientadora vocacional, eu faço análise comportamental, grafologia, coaching life.
Só que eu fiquei, se eu focar, se eu fizer todos, eu vou fazer avanços, só que eu vou fazer avanços milimétricos. Então eu tive que ponderar o que é que eu sou boa realmente em fazer. Pois, pois. Consigo fazer todos. Tá bem, mas em qual deles é que eu quero focar? Então eu vou focar num só, vou expandir esse, e depois estiver bem expandido, em que já se tornar um hábito, já foi a coisa mais leve para mim, eu vou começar a focalizar nos outros. Mas vou focar um de cada vez. Porque essa coisa de ser multitarefas, o que acontece? O nosso cérebro não consegue processar várias coisas ao mesmo tempo e fazer bem todas elas. É o exemplo de pessoas que estão no telefone, mas liga a televisão para ver novela e depois começa a comer e depois faz sei lá o quê. O que vai acontecer? Eu vou fazer todas elas? Vou. Mas vou levar muito mais tempo do que se eu tivesse só a comer, do que se eu tivesse só no telefone e do que se eu tivesse só a ver televisão. Aconteceu ontem até com o meu esposo, nós estávamos a ver uma série, só que ele está no telefone. Então havia vezes em que ele tinha que voltar à série, porque ele ficou tempo demais no telefone e não conseguiu ver aquela parte da série. Fiz-me perceber? Muito. Bom, Percebi daí o perfeitamente. conceito de fazer várias coisas, eu não acredito que tu vais fazer, vais. Só que não vais fazer todas elas muito bem feitas. Eu acredito que se focares numa só, vais fazer ela muito bem. Depois, quando focares na outra, vais fazer a outra muito bem. Ok. Agora, nós estamos aqui a falar justamente de como nós devemos descobrir o nosso talento. E tu, como orientadora vocacional e analista comportamental, não sei se estou errado, corrija-me se estiver errado, mas acredito que o primeiro passo seja justamente nós conhecermos o nosso perfil comportamental, não? Certo? Certíssimo. Por... Então, qual vai ser os benefícios de eu conhecer o perfil comportamental? Eu vou saber primeiro como é que eu me comunico comigo, como é que eu me comunico com os outros. Depois disso, como na análise comportamental faz-se uma análise de 360 graus, eu vou conseguir ver o quê? Como é que eu me comporto em cada um dos ambientes, social, familiar e profissional. No profissional, o link é enviado, porque é um link, né? Para eu conseguir fazer uma análise comportamental, eu envio um link, pelo WhatsApp ou por e-mail, onde a pessoa vai responder algumas questões. Depois daí, essas mesmas questões são enviadas para pessoas do seu meio profissional, do seu meio social e do seu meio familiar. E isso por quê? Porque nós, seres humanos, temos por hábito acharmos, temos de ser uma pessoa no meio profissional, uma pessoa com os amigos, uma pessoa com a família. Só que isso causa tanto estresse que às vezes eu deixo de ser quem eu sou para ser quem a minha família espera que eu seja. Eu deixo de ser quem eu sou para ser quem o meu chefe espera que eu seja. E eu deixo de ser quem eu sou também para ser quem os meus amigos esperam que eu seja. Isso causa muito estresse. E é só olhar para o nosso corpo humano. Eu não sou uma pessoa quando o coração está a bater, quando o intestino está a funcionar, quando eu estou a comer. Eu sou uma pessoa. Então é exatamente essa mesma estrutura que a análise comportamental leva para o jovem, ou para o adulto, no caso. É para ele saber que ele pode ser essa mesma pessoa nos diferentes ambientes. É uma mesma pessoa, é o mesmo corpo que vai gerir o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, sem que haja estresse, para que todos funcionem de uma forma harmoniosa. Pois. Então, daí o primeiro passo será a essência, que é a análise comportamental. Comportamental. O segundo... Queres falar alguma coisa? Não, eu ia dizer, eu geralmente gosto de procurar aquilo que me motiva. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito à base de reações. Sou muito reativo. Se eu encontro algo que me motiva, eu vou fazer aquilo. Mas se aquilo, por mais bom que seja, não me motivar, eu não faço. Eu não consigo fazer. E lá está, quando tu estavas a falar agora da análise comportamental, pelo menos eu falo por. Eu tenho duas profissões. Sou gestor de recursos humanos e sou docente, professor. E as duas coisas. E há fases em que eu vivo mais para um lado do que para o outro, e vice-versa. Mas por quê? Porque há fases que eu me sinto mais motivado a trabalhar naquilo e menos motivado na outra. E depois a situação inverte. Então eu sou muito reativo. Eu não sei se passamos todos por isso para que nós atinjamos, descobrirmos, para nós descobrirmos o nosso talento, devemos descobrir também aquilo que nos motiva. Ou isso é um esforço? Nós temos que descobrir aquilo que nos motiva assim. Por se for sempre eu a esforçar-me para conseguir fazer alguma coisa,
vai ser que nem... Deixa eu ver um exemplo. Não consigo encontrar um exemplo agora, mas vai ser que nem aquela pessoa que quando está numa festa tem que estar feliz porque é uma festa. Quando está num velório tem que estar triste porque é um velório. Enquanto que a pessoa, na verdade, nem não me sinto triste. Eu vou me comportar, claro, mas eu não vou chorar, não vou forçar um choro. Então, parte desse processo também é precisamente encontrar quais são os nossos valores, o que é que nos motiva. O que é que vai me atrair mais para fazer um trabalho? Primeiro é o que é que vai me atrair mais num trabalho. Concordo. Se Nós eu temos por souber o isso. que é que me atrai quando estiver fazendo um trabalho, aí Aham. sim, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou me perguntar já, porque eu já sei quem eu sou, já sei quais são os meus valores, então vou me perguntar, o que é que vai, se eu for para aí, o que é que vai me atrair? O que é que eu vou ganhar indo para aí? Então acredito que pode ser isso que acontece contigo quando estás mais voltado para um trabalho ou quando estás mais voltado para o outro. Tu sentes que tu ganhas mais no trabalho ou sentes que ganhas mais no outro? Engraçado que isso estás a dizer é uma coisa que nós, enquanto professores, vivemos muito com os nossos estudantes. Nós procuramos sempre orientar eles de forma, porque estudar, nós todos já estudamos e há fases que estudar é chato. Vamos pôr aqui os pontos nos is. Estudar é chato, muito chato às vezes. É, Mas nós, para que a gente atinja aquele objetivo que a gente tem, que é amanhã entrar para o mercado de trabalho, e tal, e tal. É necessário que a gente passe por esse processo do estudo, que é o da aprendizagem. Nós precisamos sempre de encontrar coisas na aprendizagem que nos motivem a gente estudar. verdade. Eu digo aos alunos, mas aí onde está, Anies? Eu acho que parte primeiro de nós, professores. Nós, professores, é que temos que encontrar formas de motivar o estudante nas nossas... Ou seja, as nossas aulas têm que ser aulas, como é que eu posso dizer, inspiracionais, interessantes, justamente para que eles encontrem alguma motivação ali. Certo. Eu digo sempre que o professor, antes de ser professor, tem que ser líder. O que é o líder? O líder consegue encontrar os talentos das pessoas, consegue encontrar a forma como as pessoas se comunicam e comunicar-se da forma como elas vão entender, não da forma como eu entendo. Porque eu me comunicando da forma como eu entendo, eu não garanto que o meu marido vai entender. Conforme eu disse, ele é mais detalhista. Então, quando eu for falar com ele, eu sei que eu tenho que dar mais informações. Não porque ele está a cobrar, mas porque eu sei que é assim que ele vai perceber. E eu, como não presto atenção a detalhes, para mim é importante. O que é que vai me motivar? É manter o meu casamento. Então eu vou falar de uma forma que ele vai entender. A mesma coisa com os professores. Se eu conhecer o perfil comportamental dos meus alunos, se eu conhecer as inteligências deles, eu vou saber, já. Hoje e amanhã, ou então pronto, hoje, quando eu estiver a falar de biologia, aqui eu tenho que falar um pouco mais rápido para que os dominantes me entendam. Os dominantes são aqueles assim que têm um centro de urgência muito aguçado. Porque se eu começar a falar mais devagar, ele vai começar a mexer no telefone. Aqui, quando tiver a falar desse ponto, eu tenho que fazer já uma piada. Para que os influentes me entendam. Os influentes são aquelas pessoas assim mais alegres, não conseguem ficar paradas. Então, aqui eu tenho que fazer assim uma piada para eles conseguirem perceber. Quando eu estiver a falar dessa parte, eu vou mostrar dados científicos. Para quê? Para que os conformes me entendam. Os conformes são aquelas pessoas que são muito detalhistas, que para tudo tem que ter um porquê, mas esse porquê tem que ser bem fundamentado. Porque se primeiro disseres que é amarelo, depois disseres que é vermelho, vai dizer, não, isso aí não faz sentido. Esse professor aí bebeu umas caipirinhas, não está muito bem hoje. E depois, quando eu estiver a falar com os estáveis, que eles apresentam-se num ritmo mais lento, pensam mais antes de tomar uma decisão, eu tenho que falar mais devagar. Só que eu tenho que intercalar. Para quê? Para que os meus alunos me compreendam. Porque acontece hoje, em muitas instituições de ensino, é que os alunos do século XXI estão a ser ensinados por professores do século XX que foram ensinados por professores do século XIX. Então, o que acontece em muitas dessas instituições? É que os professores só se comunicam de uma única forma. São extremamente rigorosos, principalmente aqueles das exatas. Né? Também, já encontrei também professor de história. Eu sou de exata. Já encontrei. Mas, idade do RH. Então, quando forem... Nesse caso, desses professores que não se adaptaram, que continuam com aquele modelo de ensino antigo, o que é que vai acontecer? Eles só vão favorecer um tipo de alunos.
E depois eles vão dizer, ah, mas esses alunos aqui não estudam, não entendem nada, só querem conversar. Tá, então o que é que tu, professor, estás a fazer para cativar aqueles alunos a continuar na tua aula? Porque hoje, por hoje, não é aquela coisa de, não, sou um professor muito mau, então meus alunos hoje têm que reprovar, têm que passar só um ou dois, o resto tem que reprovar. Hoje isso já é sinal de um péssimo professor. Em escolas nos Estados Unidos, quando tu tens uma turma, vamos dizer 50 alunos, e 27 reprova, quer dizer que tu és um péssimo professor. Os alunos podem escrever uma carta para a diretoria e dizer esse professor aqui não está apto para dar aula. Pois, Porque lá isso não é uma coisa bonita. exato. Olha, é engraçado que eu aprendi. Primeiro, dizer olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com pessoas. Reparei que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas. Pessoal, vou deixar as perguntas para que a Anies responda nos últimos minutos. Não vamos esquecer das perguntas, tá bom? Anies, é engraçado que tu agora estavas a falar disso. Eu aprendi da pior forma possível. Eu tenho 17 anos de docência como professor e eu aprendi que não é porque um aluno não seja bom a matemática, química, história, que ele não é inteligente. Para eu aprender isso, mutilei muitos, não vou te mentir. Mutilei muito aluno. Acredito que tem alunos que não devem gostar de mim. Acredito que dos 10 últimos anos para cá, confio em mim. Acho que gostam, mas no início da minha trajetória profissional como professor, eu agi muito mal. Justamente por quê? Porque como eu dava matemática, dava contabilidade, já dava recursos humanos, então acabava por exigir dos meus alunos um certo padrão. Ou seja, se eu tivesse um estudante que fosse muito inteligente, eu comparava ele com todos os outros. E hoje eu percebo que isso não é saudável. Que nós, enquanto orientadores, nós na sala de aula também somos orientadores, nós não devemos comparar as inteligências, porque cada um tem o seu talento. Ele pode não ser bom a matemática, mas talvez ele seja bom a outra coisa. Estou errado? Estás certíssimo. E deixa-me dizer-te aqui também que eu sempre fui uma excelente aluna. E já cometi várias vezes o erro de dizer, essas são os burros, pá. Pô, você não sabe fazer nada, nenhuma conta simples assim de integrar não consegue fazer também. Não, você está aqui a perder tempo, vocês estão a gastar dinheiro dos vossos pais. Eu já fiz isso. Mas é verdade, eu já fiz isso. Não me orgulho, que é horrível isso. Porque eu começar a comparar, primeiro, aquele estudante já é comparado em casa, certamente. Ou com o irmão, ou com o vizinho. Chega na escola e é comparado de novo. E esse facto essa coisa da comparação mata a criatividade. Porque quando eu comparo, eu demonstro que eu não tenho afeto por aquela pessoa. Podemos estar aqui a dizer, não, eu gosto muito, não gosto. Se está a comparar, quer dizer que não gosto. É só retroceder também no nosso tempo, quando a nossa mãe nos comparava com a irmã mais velha, com a irmã mais nova, com o colega. Ninguém gostava. Porque eu começo a querer fazer o quê? Deixar de ser quem eu sou. Para começar a ser aquela pessoa que a minha mãe aprecia, para começar a ser aquele aluno que o professor Ivanda aprecia. Exatamente. Então eu começo a matar a autoestima do aluno, aí eu começo a matar a autoestima do colega, aí quando eu começo a comparar. Porque eu estou a dizer o quê? Tu não és bom o suficiente. Então quando ele for para o mercado de trabalho, independentemente do que ele tiver aqui dentro, né? Que nem a batata e o ovo na água quente. Um fica duro, outro fica mais mole. Só que eu não sei quem é batata e quem é ovo. Exato. Então quando eu comparo, em alguns casos eu vou estar a matar a autoestima. Vou sempre estar a matar a autoestima da pessoa, só que em alguns casos o que eu vou estar a fazer? Uns vão dizer, não, eu sei que eu sou bom, sei quanto eu valho, então eu vou conseguir fazer aquilo. Só que outros não. Outros não vão sentir que merecem um bom posto de trabalho, não vão sentir que merecem um salário bom. Que eles vão dizer o quê? Não, eu não sou assim tão inteligente, eu não faço grande coisa também, então como é que eu vou merecer isso? Não. Então não vamos dizer, mas fulano é muito burro. Mas essa burrice veio do quê? Porque alguém matou a autoestima daquele camarada. Exatamente. Em casa já não é ajudado. Na sociedade não é ajudado, está à espera de quê? Pois, é exatamente isso. Mas então, é engraçado, diz-me uma coisa. Esse descobrimento que nós devemos fazer do nosso talento, ele começa na escola? Ou começa a partir de casa? Em casa. Começa em casa? Em casa. E como é que todas as pessoas que estão aqui a ouvir-nos e acompanhar a nossa live e querem descobrir o seu talento, até adultos, porque há pessoas aqui que já têm uma vida feita, já têm uma vida formada, mas ainda assim não descobriu o seu talento. Eu conheço pessoas que trabalham em 10 negócios,
fazem 10 coisas ao mesmo tempo. E é verdade, mas não conseguem se focar numa. Talvez essa pessoa ainda não tenha descoberto o seu real talento, não é? Com certeza, com certeza. Por quê? O que acontece muitas vezes? Quando eu preciso fazer várias coisas, primeiro, eu não me sinto satisfeita em muitas delas. Segundo, eu não sei quais são. Muitas vezes eu não sei qual é o valor que me move, então qualquer coisa que aparecer eu vou apanhar. Pois. Tem casos de excelentes gestores que sabem qual é o seu valor. Ele vai o quê? Ele é bom em gerir, ele sabe que ele é bom em gerir. Então vai ramificar e vai conseguir gerir. Só que nessa ramificar, ele vai conseguir pôr uma pessoa em cada ponto. Aí já é o caso do líder também, gestor que é líder. Ele vai pôr uma pessoa em cada ponto para que lhe reportem e comuniquem como é que está a situação da coisa. Mas aquele que eu sozinho sou professor, eu sozinho sou médico, eu sozinho sou vendedor, eu sozinho sou 10 coisas ao mesmo tempo, eu não estou a fazer grandes progressos em nenhuma delas. O ideal seria que eu soubesse realmente no que eu sou bom, em qual delas eu sou bom, eu me especializasse naquela e depois daí é que eu aprendesse a gerir para que eu pudesse agregar cada vez mais. Só que é que nem uma corrida dos ratos. Um Uhum. rato que fica naquela roda assim a correr. O Quando eu hamsters. faço várias coisas e não me identifico com nenhuma delas, eu sou só um rato a correr atrás do dinheiro, por exemplo. Exato, Fiz-me percebo. perceber? Muito, É. muito. Olha, temos aqui uma pergunta da Joyce que eu acho muito, muito interessante. Ela pergunta o seguinte: é correto dizer que existe um tempo certo para se ter amadurecimento profissional? Não, não. Antigamente dizia-se que as profissões têm 30 anos de validade. Hoje têm 5. E vão tender a diminuir. É No caso verdade. dos nossos pais eram 30, porque eles estudavam, né, 5 anos, começavam a trabalhar e depois iam para a aposentadoria. Tens 30 anos aí, não chamados anos da segurança. Hoje, eu não digo que existe uma profissão segura. O que é seguro hoje é tudo conhecer. Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou saber o que eu tenho de fazer para ter o que me apetece ter. Mas eu sei quem eu sou, então eu vou fazer o esforço necessário para ter. Mas já quando Exato. é o contrário, quando eu escolho qualquer coisa, para mim qualquer coisa vai ser. Percebo. E no fim, Olha, quem faz qualquer coisa, no fundo, não se torna nada. Porque depois vai chegar um ponto da vida e vai dizer: Meu Deus, quem sou eu? O que foi quando é a fazer com o tempo que tu me deste? tem muita gente assim. Muita gente assim. É, exato. Olha, o Léo pergunta o seguinte: ser um bom flexível também pode ser considerado um talento? Acho que ser flexível está a dizer um moderador, não? Aquele que fica a moderar as coisas. Talvez, não sei. Léo, desmiucia a tua questão, por favor. Porque essa de ser flexível pode ser associada ao perfil comportamental ou pode ser uma coisa que tu te adaptaste a fazer. Então, pode ser uma coisa tua natural ou pode ser uma coisa que foste forçado a aprender. Só Pois, que para tudo existe uma linha tênue. Se eu for paciente demais, eu vou começar a ser passivo. E o passivo é feito de bobo da corte. Se eu for impaciente demais, eu vou ser aquela pessoa reativa. Então, para pois, tudo existe um meio termo. Então, quando quer dizer flexível demais, o que tu quer dizer exatamente? Flexibilidade vai ser boa quando? Quando tu, por exemplo, agora, né, já que estamos a falar de orientação vocacional, uma das qualidades do profissional do futuro, que é o profissional 4.0, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, é ter flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque o profissional do futuro tem de aprender a aprender. Já não existe mais essa coisa de que eu estudei e não estudo mais. Esquece. Vai ficar obsoleto que nem os dinossauros. Flexível na área do trabalho ou de resolver várias coisas diferentes. Não creio que seja flexibilidade, Léo. Isso aí já está mais para multitarefas. E quem faz tudo não faz nada. Por que isso? Porque o nosso cérebro não consegue processar várias coisas ao mesmo tempo. É que nem o exemplo que eu dei há pouco tempo. A mesma pessoa está no telefone, está na televisão e está a comer. Ou vai comer primeiro, depois vai ficar no telefone, e quando acabar o telefone vai ver televisão. Mas enfim, uma tarefa de cada vez. Vou falar por mim. Eu não consigo ficar na televisão, ficar no telefone e ficar a comer.
Facto, eu quando como e estou com o telefone na mão, eu fico mais tempo no telefone do que como propriamente. Depois vou ter que aquecer a comida de novo. Tanto mais que eu já parei com isso. Primeiro vou comer, vou deixar o telefone bem longe, depois ficar com o telefone, depois vou parar, depois vou fazer outra coisa. Olha, eu graças a Deus não fui abrangido tanto pela tecnologia, não sou muito ligado a ficar com o telefone 24 horas. Dou graças a Deus por isso. É um vício que não entrou em mim e Deus queira que não entre. Eu Amém. telefono e vou para a minha vida. O que eu sou muito apegado, eu gosto muito de ver filmes drama. Gosto muito. Isso é uma paixão. Eu gastava dinheiro de horrores no cinema só para ver dramas. Mas por quê? Bom, Porque os dramas eles sempre levam-nos a perceber, a perceber certas situações e até nos trazem certo amadurecimento. E eu gostava por causa disso. Pois. Anies, diz-me uma coisa. Nós estamos a falar aqui justamente sobre descobrir os nossos talentos. E eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque eu acho que é a habilidade mais importante nos dias de hoje. Atitude. Para nós descobrirmos os nossos talentos, nós devemos aprimorar as nossas atitudes, não é? Quando eu falo atitudes, refiro-me mais às atitudes comportamentais mesmo. com certeza. Ainda hoje estava a debater com uma tia minha. O que acontece? É que há muitas empresas hoje que já não contratam por currículo. O currículo era 30 anos atrás. Exato. Hoje já não. Eu vou dar um exemplo: a Google e a Amazon. Ela não está a contratar mais por currículo. Não precisas ter um currículo giro para trabalhar para uma delas. O que é que elas precisam? É saber quais são as suas soft skills. As soft skills são o quê? As competências pessoais. Atitude, flexibilidade cognitiva, capacidade de gestão, coordenação de pessoas, aptidão para servir, orientação para servir. E base tudo de quê? Perfil comportamental, que é a essência, e talentos, que são as inteligências. Então, com base nessas duas E, coisas, elas vão saber se tu vais ser uma mais-valia para a empresa ou não. Porque acontece na maior parte das vezes. É que eu vou contratar o cidadão porque tem um excelente currículo. Mas eu vou despedir por quê? Porque é preguiçoso, porque quando chove decide não vir trabalhar, porque quando não vem trabalhar não avisa, porque está sempre a discutir com os colegas, porque quando eu dou uma ordem não cumpre, quando eu mando um e-mail não responde, está sempre a adiar tudo. Então vai ser por isso que eu vou despedir. Não, e nem vou pensar no currículo fantástico que ele tinha. Eu vou pensar o quê? Nos problemas que ele está a causar dentro da equipa. Então, se eu puder trazer uma pessoa que não tem um currículo fantástico, mas vai agregar valor à minha equipa, para mim vai ser fantástico, porque eu já sei que aquela pessoa tem orientação para servir, é comunicativa, tem coordenação de pessoas, gestão de pessoas. E o que eu vou fazer com as hard skills, que é doutoramento, universidade, todas as coisas? Eu vou treinar. Aconteceu comigo quando eu fui para o meu primeiro emprego. O que aconteceu? Eu já tinha um currículo, né? Já tinha um CV, uma formação profissional, que é de engenharia química. Só que quando eu entrei, eu não fiquei a exercer aquele cargo de engenheira química. Eu fui treinada. Eu fui para a França para saber quais eram os dogmas da empresa. Eu fui para o Canadá para ter mais competências quanto àquilo que eles queriam. Depois fui fazer o segundo nível também no Canadá para ter mais competências técnicas quanto àquilo que eles queriam, que era a minha progressão de carreira. Tanto mais que quando eu entrei, o que eu percebi foi o quê? A universidade ajudou-me somente a saber que eu posso pensar. Pronto, acabou. Mais do que isso não foi. Porque eu posso dizer que 80% do que eu aprendi na universidade eu não uso hoje. E olha, tanto isso é mais muito. que as empresas grandes deram-se conta disso e hoje eu não contrato mais por CV. É pelas competências emocionais. Eu vou te despedir pelas tuas competências emocionais. São as tuas competências emocionais que vão fazer com que tu lides melhor com as pessoas ou não. E tudo isso vai partir da onde? Da essência, novamente. De quem tu és como pessoa, da tua autoestima, da relação que tiveste com os teus pais, ou de não teres tido relação nenhuma com os teus pais, dos vícios que tu foste adquirindo, vícios desses emocionais, foram os estímulos que foste recebendo da tua infância e que produz até hoje. Então isso vai fazer com que tu sejas um bom profissional ou não. Eu digo muito que ler livros do ramo profissional vai me tornar uma boa profissional.
mas não vão me tornar um bom ser humano. E antes de ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom ser humano. Porque essa é a característica do bom ser humano que vai fazer com que eu lide bem com outras pessoas ou não. Pois, é exatamente isso. Olha, temos aqui a pergunta da Joyce. Ela pergunta o seguinte: a maturidade profissional está ligada à idade, versus experiência, conhecimento ou realização? Ok, maturidade profissional. Então aqui, olha, eu já vejo que estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma é experiência e a outra é maturidade comportamental. Porque tem muita gente hoje experiente, mas quando for a falar de comportamento não é madura. Eu tive exemplos dentro da empresa onde eu trabalhei que tinham pessoas com 20 anos, mas que sempre quisessem faltar, não tinham a capacidade de dizer, olha, chefe, eu preciso me ausentar por um motivo palpável. É Era sempre uma desculpa. Então não vamos dizer que essa pessoa é comportamentalmente madura. Mas experiência tinha? Tinha. Era um excelente técnico. Mas se for para dizer excelente profissional, essa pessoa não era. Porque para ser um excelente profissional tem que ter o quê? As competências técnicas e as competências emocionais. E as competências técnicas, elas são treináveis. Porque imagina, tu tiras a experiência dessa pessoa. Quem essa pessoa é? Exatamente. É isso, Joyce. Eu concordo plenamente. E, Anias, uma coisa muito interessante que falaste, e eu vou para o meu lado como docente, que é o nosso público até alvo, que são os meninos do colégio. Muitos estudantes, por exemplo, eles têm muito conhecimento, ou seja, eles têm uma capacidade intelectual muito boa. No entanto, justamente as soft skills, elas estão em falta. Ou seja, temos muitos alunos que não conseguem fazer trabalhos em grupo, temos muitos alunos que não conseguem ser interativos na sala de aula e até fora. Temos alunos que, por exemplo, lá está, que não têm essa responsabilidade, muitos deles não fazem as tarefas, não cumprem com as coisas que o professor orienta e depois chegam com desculpas, como a gente chama, as farrapadas. Isso também é falta de amadurecimento profissional, que já está-se a ganhar a partir da escola, não é? Com certeza. Com certeza. Isso até é uma das coisas que é... O que falta nessa criança? É foco. Foco. Porque se ela tivesse o foco certo, que é de novo ali na essência, nas habilidades, se ela tivesse o foco certo, já sabendo quem ela é, o que ela pode fazer, ela ia conseguir fazer. Ela ia conseguir fazer os trabalhos de casa, porque ela já sabe qual é o senso de responsabilidade que ela tem com aquelas coisas até então. Porque se eu Pois, sei que eu sou competente, eu não vou deixar as tarefas por fazer. Se eu sei quem eu quero ser no meu futuro, eu não vou deixar as tarefas por fazer, porque eu vou ter em mente já que aquilo é a formação de um hábito. E daí, de novo, a importância dos jovens serem já orientados nesse sentido. Daí, uma das etapas do processo de amadurecimento profissional ser o foco também. Porque primeiro eu vou saber quem eu sou, depois eu vou saber quais são as minhas habilidades, e daí eu vou ter foco para quê? Para executá-las. E depois, quando... O que acontece também muitas vezes quando o jovem não tem vontade de fazer? Aí, primeiro ponto é uma conversa com os pais. Para saber o quê? Qual é a comunicação que está a existir dentro de casa. Qual é a comunicação que tem fluído dentro de casa que o jovem não se sente maduro ou que ele não tem sido maduro o suficiente para exercitar certas coisas. E acontece muitas vezes de se dizer, mas ela até foi uma boa mãe, ela deu tudo o que aquele filho precisava. Ele deu tudo o que aquele filho precisava. Se ele tivesse dado tudo o que aquele filho precisava, o filho era maduro. Mas ela tem uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe? Ela tem um bom pai. O que é ser um bom pai? Porque a diferença entre ser um bom pai, né, aos olhos de todo mundo aqui, e ser o pai que aquela criança precisa. Porque se eu for leve demais, talvez aquela criança precisa que eu seja um pouco mais duro. Se eu for duro demais, talvez aquela criança precisa que eu seja mais leve. Daí a importância de eu conhecer o meu filho. Eu fiz uma análise de egograma ontem, de manhã, uma mãe com a filha. E o que foi que eu percebi? Que durante as perguntas, eu fiz as perguntas às duas separadas.
Mas uma respondia uma coisa e a outra respondia a outra. E a mãe dizia, não conheço muito bem a minha filha. Então eu com a resposta da filha ali eu me perguntei o quão bem ela realmente conhece a filha que ela tem. Pois, muito Porque forte ela isso. falava da filha, não faz nada que eu quero, é sempre mole, é sempre isso, é sempre aquilo. Como é que é a comunicação que existe dentro de casa? Por se eu não souber qual é o perfil comportamental do meu filho, eu vou falar, eu vou ficar à espera que ela entenda. E quando a criança via perguntar, mas como é que eu tenho que fazer isso? Eu vou dizer, essa criança está a afrontar, enquanto que não. Pode ser um valor que ela tenha, de querer saber a razão das coisas. Ter um valor teórico mais elevado e querer saber o porquê das coisas. E só querer entender. Por pessoas com valor teórico mais alto, elas só querem perceber porquê para fazerem bem. Porque se elas não perceberem bem, elas não vão fazer bem. Então, por muitos casos que é hoje de essa criança não tá sempre aqui a afrontar. Não! Às vezes nem isso, nem tem nada a ver com afronta. Às vezes é só ela querer saber o porquê de cada coisa. Exato. Olha, nós como estamos a falar aqui justamente do descobrimento do talento, consegues, por exemplo, deixar duas, três, quatro, cinco, 10 dicas de como as pessoas podem fazer isso em casa, por exemplo? Sim, em casa. Podia-se começar com saber o que é que a pessoa faz ou o que ela já fez e saiu-se bem. E de que forma é que isso podia ser valioso na vida de outras pessoas. E é um raciocínio básico. O que é que eu já fiz que eu me saí bem? O que foi que eu mais gostei nisso? O que foi que eu menos gostei nisso? Quais são as profissões que eu posso aplicar isso? E de que forma que isso pode agregar valor à vida de outras pessoas? E por que eu agregar valor à vida de outras pessoas? Porque tudo o que nós fazemos é para pessoas e por pessoas. Eu vou vender um serviço para pessoas. Eu vou comprar um serviço para pessoas, né? Nem que essa pessoa sou eu. Então, Exatamente. em todo momento, nós estamos a crescer para nós, né? E a contribuir que é para a vida dos outros. E quando eu souber de que forma que eu posso agregar valor à vida dos outros, aí sim eu vou criar um produto de valor, uma profissão de valor. Daí vem a orientação para servir. Uma das competências do profissional do futuro. Engraçado que nos cursos que eu dou, líderes, existem vários tipos de liderança. E eu digo sempre uma liderança certa. Elas são situacionais, né? Depende sempre da situação que se está a viver. Mas eu, particularmente, para a minha vida, eu aplico sempre a liderança servidora. Por quê? Lógico que essa liderança servidora, ela também tem seus pontos fracos, posso assim referir. Mas a liderança servidora, ela permite justamente, como estás a dizer, com que a gente sirva aos outros. Porque nós servimos... Por quê? Eu gosto de comparar sempre situações aos nossos líderes governamentais. As pessoas, Angola, por exemplo, quando sobem para cargos de liderança a nível do Estado, do governo, elas têm uma percepção diferente de liderança. Quando ele é justamente promovido líder de uma certa área, ele está ali, ele vai servir justamente os subordinados. Mas aqui aplica-se justamente o inverso. Querem que os subordinados os sirvam. E isso acontece em empresas também, isso acontece em grupos. Nós, por exemplo, se você estiver aí, pode não ser líder de uma empresa, mas, por exemplo, se for líder de um grupo de mães, líder de um grupo de pais, líder na sua casa, quanto mais essa posição estiver acima de si, estiver consigo, mais você irá servir. Porque você vai trabalhar mais, você vai se preocupar mais, você vai ficar mais tempo com aquela situação, ou seja, é mesmo para servir, não tem como. E é Verdade. justamente isso que estás a dizer. O serviço é mesmo para pessoas, por pessoas. Exatamente. E olha, uma das coisas, um livro também acho que eu acho muito bom, que é O Novo Gerente Minuto. Ele é um livro bem pequenininho e fala muito sobre liderança. O que é que ele frisa mais sobre liderança que eu concordo? Que a boa liderança é de servir pessoas e de ter resultados. E não dá para tirar os resultados e as pessoas, elas estão ligadas. Porque são as pessoas que produzem resultados, sem pessoas não há resultados. Então, o que é excepcional aí? Eu saber servir
E outros 3 pontos: eu estabelecer objetivos. O segundo ponto é eu saber redirecionar aquelas pessoas para o facto do objetivo falhar. E terceiro é eu elogiar quando aquela pessoa faz uma coisa boa. O Porque se elogio eu é não muito elogiar, aquela pessoa não vai motiva. considerar a minha crítica. E as pessoas produzem melhores resultados quando elas se sentem bem consigo mesmas. E liderança não é só no trabalho, liderança em casa também. Pai, mãe, filhos, é na escola. Em todo momento eu sou líder. Nem que for só comigo. Eu tenho que ter uma boa comunicação comigo mesma. Eu tenho que me sentir satisfeita comigo mesma para produzir melhores resultados. Então, isso que tu disseste, Ivandro, é perfeito. Olha, pessoal, a nossa live começou hoje às 17h10. Faltam apenas 5 minutos para que a gente chegue ao fim. Eu vou pedir então a todos que vão acompanhar a live, se tiverem perguntas extras, mais particulares para fazer, dirijam-se ao Instagram da Nies, ok? Ele vai estar aqui Está aqui justamente, é só clicar ali no nome, está aqui em cima, bem aqui em cima. Basta ir para ali, vocês podem conversar com ela, acredito, ela é boa pessoa, não morde. Então ela vai estar ali com vocês a dar a orientação que precisarem, tá bom? No entanto, lembrando a todos vocês que nós estaremos cá por 5 domingos, todo domingo das 17 às 18, ok? Vamos estar a falar sobre os 5 passos para o amadurecimento profissional. Na semana passada já falamos do primeiro passo, que foi a essência. Se você não assistiu, procura aí no IGTV do Colégio Lisângela, aqui mesmo no perfil, e você vai assistir a live completa da semana passada. E temos agora o segundo passo que estamos a falar hoje, que é justamente como descobrir o nosso talento. Se você também não assistiu essa live desde o início, nós vamos colocar justamente no IGTV aqui do perfil da Elisângela para que vocês possam assistir do início, tá bom? Anessa, eu gostaria que deixasses então dessas últimas considerações, te despedisses. Olha, primeiro eu quero agradecer por estar todo mundo aqui e também parabenizar, né? Porque todo mundo aqui podia ter em qualquer outra live, fazer qualquer outra coisa. Vocês escolheram estar aqui hoje para aprender mais um bocado. Então, por isso, parabéns. Que só 2% da população mundial se dispõe a largar o que faz normalmente para aprender alguma coisa nova. E segundo, eu quero dizer que o país já está cheio de gente que faz a mesma coisa. Então, uma das melhores formas de nós alavancarmos a nossa economia é nós fazermos aquilo que nós sabemos fazer do melhor. E isso não vai depender do governo, isso não vai depender de ninguém, somente de nós. Então, se cada um de nós fizer aquilo que lhe compete, eu vos garanto que quem vai começar a mandar em Angola somos nós, não é mais ninguém. Então, vamos cada um fazer aquilo que sabe fazer do melhor e fazer bem. Boa, isso aí, Tá? é verdade. Bom, pessoal, gostaria então de agradecer a todos mais uma vez pela presença, pelo suporte, são incríveis, e dizer que no próximo domingo, às 17 horas. Não se esqueça de seguir a Nies, justamente no perfil dela, seguir o Colégio Lisângela, ok? E estaremos com vocês no domingo, às 17 horas, para falar sobre o terceiro passo para o amadurecimento profissional. Anies, olha, beijão grande e mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e pelo brinde que nos deste de mais uma orientação, de mais conhecimento. Só nos resta agradecer, tá bom? Oh, obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade também. Gratidão. Pessoal, todos vocês que estão aqui na live, tchauzinho, estaremos juntos então no próximo domingo. Beijão a todos. Tchau. Tchau, Ivandro. Tchau.